Ministro, fala um pouquinho, olhando para frente, inclusive de PIB, né? Li um artigo do Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, preocupado, fazendo determinada crítica, dizendo, olha, esse PIB que a gente está vendo, que alguns prevêem 2,5%, 3%, né, se o senhor puder colocar a previsão atual do governo de fechamento desse ano de 2023 seria bacana, mas ele dizendo, olha, isso está puxado pelo agro no primeiro trimestre e muito pelo gasto público, né? Por outro lado, se a gente puder colocar a arte aí, tem aí também, nada que não estava previsto, mas tem aí também as contas, déficit de contas, isso aí é o PIB, tem ali uma perspectiva, né, que está colocado pelo Boletim Focus, aumento de 2,5%, a inflação, como o senhor colocou no primeiro bloco, 4,85%, e a expectativa de juros caindo até o final do ano de 11,75%. Mas tem um outro sobre a questão de déficit de contas, né? Saiu déficit de contas com relação a julho 35, 36 bi, agosto e previsão de 145, como eu falei, nada que não esteja diferente da previsão. Mas olhando para isso, olhando para a crítica de Pastore e de outros, de que o governo, mais uma vez, está conseguindo puxar o PIB através do gasto público, como o senhor reage a isso? Os críticos dizendo, olha o PT fazendo a mesma coisa que fazia lá atrás, apostando na mesma fórmula. Como o senhor tem reagido a isso e como o senhor passa para o nosso telespectador a visão do momento do governo que não preocupe para frente? Olha, o presidente Lula é literalmente o campeão do superávit primário da história recente do país. Os seus 8 anos, ele não só manteve estável a carga tributária, como a dívida pública caiu barbaramente, os superávites feitos durante 8 anos são recorde, comparando com qualquer outro governo. Chegou a 4, né? Então, esse tipo de conversa, talvez é para quem não acompanhe, né, os dados, ou não tem a memória dos dados econômicos. Mas eu fiz parte de 9 anos do governo Lula, eu acompanhei esses dados lá do Ministério da Educação, mas sempre sendo convocado para o presidente para falar também de economia. Então, não vamos jogar na desinformação. Pegue desde o Plano Real, você vai pegar os 8 anos do presidente Lula, foi os anos em que a dívida pública caiu, sem aumento de carga tributária e com superávites primários. Ponto 2, esse déficit que está sendo anunciado, ele foi contratado o ano passado, não foi contratado esse ano. Já falei, novo Fundeb, novo Bolsa Família, Piso Nacional da Enfermagem, para pegar 3 unidades de custo que são relevantes, esse déficit foi contratado. O próprio projeto de lei encaminhado pelo governo Bolsonaro para o Congresso Nacional em agosto, portanto, antes das eleições, já previa um déficit de mais de 60 bilhões, sem contar a rubrica do Bolsa Família. Já estava faltando, naquela rubrica, 70 bilhões, só no Bolsa Família. Esquece INSS, esquece uma série de coisas que não estavam constando lá, né? A suplementação para o salário mínimo, que depois ele editou uma medida provisória depois que perdeu a eleição. Então, vai vendo. Esse déficit estava contratado. O que nós estamos fazendo é reduzindo o déficit contratado ao longo do exercício. Esse ano, até o economista André Lara Rezende, quando veio aqui no Canal Livre, ele dizia que estava sendo subestimada a receita, só que os dados mostram que a receita está caindo, mais do que se previa. Isso aí pode acabar aumentando mais o déficit. Mas aí, não, veja bem, o déficit previsto ali é de 140 bilhões, na hipótese do governo executar 100% do orçamento do ponto de vista da despesa, o que nunca acontece. Então já começa daí, né? Então, nós temos agora, em julho e agosto, você tem razão, teve uma queda de receita para nós esperada e para o distinto público inesperada, por conta, aí tem essa discussão, sempre vai haver discussão entre o Banco Central e a Fazenda, falando, o Banco Central olhando para a Fazenda e fala, você tem que me ajudar a reduzir juro, e a Fazenda falando o contrário, reduz o juro que eu te ajudo no fiscal. Então, é uma discussão eterna. O que a gente está tentando é convergir para a gente chegar no mesmo denominador. Mas aquela diferença ali, né? Inflação 4,8, juro 11, o déficit do ano passado, o déficit desse ano, ele foi contratado no ano passado. Então, ficar acusando o atual governo pelo descalabro das contas públicas que foi contratado no ano passado, não é justo.